cara. A rede social foi uma porta na minha vida. Através da rede social, foi possível que pudéssemos mostrar o que nosso trabalho é capaz, né? A odontologia viveu a fase dos antes e depois, né? Eu cheguei aí para o CRO responder processos éticos por estar expondo o meu trabalho. Então, assim... Nós três, viu? Não é? Nós três. Pois é. Inclusive, perguntou aqui a Arbex que foi o último dentista da Paraíba a sofrer o processo do Eu antes e fui o último depois. dentista Pois é. multado. Quando eu paguei a multa, com 15 dias saiu a lei que agora pode Já paguei essa multa também. Por exemplo, eu parabenizei o professor Aberx, porque na época, ele foi um dos pioneiros, Foi. mesmo com proibições, postar imagens de antes e depois. Foi. Então, a pressão foi tão grande que o CFO acabou flexibilizando Isso. a regulamentação. Enquanto medicina dizia que proibido selfie com paciente. Olha que loucura. que loucura. Andando contra a maré. E aí, hoje em dia, tá liberando de novo para o Exato. médico poder fazer... O Arbex até disse que essa questão do CRO, ele começou a articular politicamente. Sim, E, sem dúvida. começou a apoiar os presidentes que tinham essa ideia Sim. de liberar. Para poder juntar no CFO uma galera que tinha a mesma que mentalidade. represente Então, os nossos anseios. Imagina o quanto o cara trabalhou e quanto o cara lutou pra gente poder conseguir Exatamente. mostrar nosso trabalho, É. que, cara, é essencial. Os dias de essencial. hoje, a gente tá em 2025, gente. Vamos acordar. Bem falado. Eu cheguei no CRO e aí disse, Cássio, essa foto aqui que você postou de antes e depois, não pode. Eu disse, então, eu respeito muito o trabalho de vocês, o CRO aqui da Paraíba, assim, excelente, né? A equipe como um todo, né? Teve sempre muita abertura para conversar no CRO aqui da Paraíba. Já participei em alguma outra gestão de comissão de ética do próprio conselho, mas eu cheguei e disse, olha, cara, o que eu estou fazendo, eu estou promovendo e mostrando para as pessoas o que é possível, o que a odontologia é capaz. Então, eu não vejo que eu estou manchando a imagem da minha profissão, ou que eu estou desvalorizando minha profissão por estar postando antes e depois. Como é que uma pessoa... Olha só, se não tivesse antes e depois, como é que uma pessoa saberia que é possível melhorar a estética de um dente com a resina composta se ele não vê um caso comparativo? Verdade. Então, o antes e depois, cara, ele é um mecanismo muito bom para a própria população, para que a população entenda que é possível melhorar. Cara, imagina tanta gente que sofre porque o lábio é torto de um lado, tem algum problema estético, pensa que aqui só resolveria com ortognática e não tem dinheiro para fazer ortognática, não tem coragem, não é a prioridade. E quando ela vê um caso de preenchimento, ela vê que é possível melhorar com aquela situação. Então, o advento do antes e depois foi essencial para que isso acontecesse. E foi muito bacana por parte do Conselho também ter se flexibilizado. Exato. Essas possibilidades. Tem acompanhado a evolução, né? Sim, acompanhado tem acompanhado toda a evolução da profissão. Né? A gente é uma geração beneficiada porque essas lutas a gente não precisou travar. Mas teremos outros. Teremos outros. E mais, né? É isso. Para liberar para as próximas gerações. A harmonização não foi brincadeira, né? A gente teve momentos de trabalhar justificando outras coisas. Você fazia um botox, você tem que dizer que era funcional, para você não dizer que era puramente estético, né? Muitas vezes, né? Mas é cada batalha. Hoje a gente está com as cirurgias estéticas faciais e é importante que a gente não tenha, no meio de uma guerra, fogo amigo. Uhum. Então, tem coisas que você não concorda. Cara, problemas se discute em casa. Elogie em público e corrige no particular. Então, expressa sua opinião para um conselho e não desqualifique a sua profissão com base no que você realmente pensa a respeito. Eu, por exemplo, sou extremamente favorável do dentista, do odontólogo, poder fazer cirurgias estéticas faciais. Desde que, na minha opinião, entrando aí já na minha opinião, o profissional tenha uma especialidade com horas X de buco. De preferência, na minha opinião, é mais o profissional residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Esse profissional já tem um manejo de hospital, de como ter um gerenciamento desse paciente. É um profissional que faz coisas muito mais robustas em traumas de face. Então, é normal que esse profissional ele faça cirurgias estéticas faciais. Então, eu sou a favor da criação da habilitação em cirurgias estéticas faciais e que, na minha opinião, pré-requisito seja que o profissional seja cirurgião bucomaxilofacial, de preferência residente em cirurgia bucomaxilofacial, e assim como no modelo dos Estados Unidos, depois de ser buco, ele faz uma residência em microcirurgias estéticas e aí ele está
habilitado a atuar com isso. E Pedro, se você pegar livro de cirurgia buco, tem muito caso já de estética, há muito tempo. Então, é uma área que é nossa, não tem pra onde correr. É uma opinião que muitos compartilham dela O também. que é que você acha, Pedro? Eu sei que eu sou entrevistado, mas o que é que vocês acham aí da cirurgia de estéticas apesar de eu faciais? não ser buco, mas eu convivo muito também com pessoas que são muito capacitadas para isso. O pessoal que faz cirurgia ortognática, que estuda toda a estética da face, Sim. eles conseguem... Eu conheço aqui na Paraíba, buco que consegue planejar através de um escaneamento facial como é que o rosto vai ficar depois da cirurgia. E querem dizer que a gente não é capacitado para fazer uma cirurgia estética, tem que ter uma função para melhorar a estética. Exatamente. Não, eu concordo plenamente com você. O cara tem uma Leforce 3, o cara quebrou a cara inteira, chama o buco. Isso aqui o dentista sabe fazer. O cara tá com excessozinho de pele na pálpebra superior. Não, o dentista não sabe fazer isso aqui, não. É uma coisa que não tem lógica. Eu tava vendo no Instagram uma foto que um colega meu, Hélio Igor, postou de uma cirurgia de reconstrução da mandíbula. Cara, eu acho ninja quem consegue fazer uma coisa dessa. É incrível. E dizer que esse cara que trata um trauma de face de um acidente de moto, ele é capacitado, ele não vai ser capacitado por um mini lift cirúrgico a nível de tecido mole? É santa paciência, né? É verdade. Por outro lado, eu não sou a favor a uma pessoa que terminou a graduação agora, não tem uma curva de aprendizado, Era isso que eu ia puxar. fez um curso no final de semana, aprende a tirar um pedaço da asa do nariz e sai fazendo alectomia no consultório. Isso é legal? Eu concordo total. Eu acho que devia ser uma formação um pouco mais aprofundada, sabe? Como você falou. Com restrições, com orientação. Tudo começa de algum lugar. Sim. Ok, teve um momento em que a ROF começou assim. Sim. Mas a gente viu a necessidade de Sim, mudança. a gente tem que aprender com os nossos erros. Exatamente, a necessidade de mudança. Então, dentista habilitado, sim, com certeza. Mas não se habilita no final de semana para uma cirurgia dessa. Então, concordo 100% com sua visão. É exatamente isso que eu acho. A gente elogia a geração nova, assim, de ter uma proatividade maior, mas, infelizmente, tá regrado um pouquinho de imprudência às vezes. A gente não pode confundir. Toda regra ela é burra, né? Toda unanimidade ela é burra, mas não é uma regra, né? Tem, obviamente, as suas exceções. A pessoa... muitas vezes acaba sendo imprudente. A galera é muito corajosa, cara. O povo é muito corajoso. Quando o aluno chega pra mim e fala, Cássio, eu tô com medo de fazer o preenchimento labial. Eu já sei que é um aluno que estuda. Eu disse, cara, é muito interessante o que você fala. Isso aí, o fato de ter receio. Porque isso mostra o conhecimento que você tem das possíveis intercorrências que podem acontecer. A ignorância é uma bênção. A pessoa que ela é ignorante, para não usar outra palavra, ela é extremamente corajosa. Porque ela não sabe as possíveis intercorrências que aquele procedimento pode dar. Ela não tem noção da responsabilidade que está nas mãos. Não, então ter essa prudência é fundamental. Esse receio, esse medo de executar uma coisa nova, muitas vezes ele reflete responsabilidade e conhecimento prévio. E uma parte dos profissionais atuais e de uma nova geração, infelizmente, às vezes acaba sendo muito afoito. Então, eu acho que esse aí entra o papel do conselho. Do conselho, que é quem legisla sobre a nossa profissão, ditar. Não, cara, quer fazer cirurgia estética, beleza. Mas tu vai fazer uma residência de bucomaxilo, fazer um processo seletivo na residência de buco, vai passar por toda uma curva de aprendizado, depois você vai fazer microcirurgias estéticas faciais, se for necessário ou não, fazer uma prova de conhecimento adquirido ao longo dessa trajetória, né? E daí você atua. E não deixar a coisa solta. Perfeito, né? perfeito. Como aconteceu no início da harmonização facial, né? Até porque no início da harmonização facial era uma coisa muito... nova. Muito nova. Não tinha nem comparativo, eu acho, assim. É muito fácil a gente falar olhando pro retrovisor, né? Exato. Porque a gente já chegou, agora é fácil para mim falar, né? Mas também a gente tem que entender o que funcionou e o que não funcionou e aprender com os nossos erros, né? E aperfeiçoar essa trajetória. Perfeito.